O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 12º dia. O imperador Constantino, com o edito de Milão do ano 313, legaliza o cristianismo e concede-lhe direitos equivalentes aos dos cultos pagãos oficiais. Até ao final do século IV, no ano 381, por obra do imperador Teodósio I, declara-se o cristianismo a religião oficial do Estado e proíbem-se os cultos pagãos. Em 386, ordena-se, mediante decreto imperial, o fecho de todos os templos pagãos. E em 392, por lei imperial, se considera e se castiga o culto pagão como crime de lesa majestade, quer dizer, sancionado com a pena de morte. Estas medidas não afetaram os senhores de Tarsis, pois anos antes já haviam adotado o cristianismo como religião familiar. O culto de Jesus Cristo provinha do país do Canaã, a pátria dos Golan, e tal origem era logicamente suspeitosa. Ademais, estava o pretendido fundamento cultural do drama de Jesus, as profecias registadas num conjunto de livros canônicos dos hebreus que afirmam ser o povo escolhido do Deus Criador. Nada disso convencia aos senhores de Tarsis e, pelo contrário, quando mais observavam aquele culto oriental, mais se persuadiam de que por trás dele se ocultava uma conspiração colossal urdida pela fraternidade branca. Como foi então que adotaram o cristianismo como religião familiar? Porque sobre a procedência do culto e a filiação dos seus cultuadores, havia um facto inquestionável, que a história narrada nos evangelhos era em parte verdadeira. Isto os senhores de Tarsis podiam afirmar sem dúvida alguma, pois eles a conheciam há milhares de anos, muito tempo antes de que Jesus vivesse na Palestina, pois aquela era indubitavelmente uma nova versão da história de Navutã. Para conhecer a história em toda a sua pureza, deve-se remontar a milhares de anos no passado, até à época dos Atlantes Brancos, pais de todos os povos do Pacto de Sangue. Eles asseguravam-se serem guiados por Navutã, o grande chefe branco que havia descoberto o segredo do aprisionamento espiritual e lhes havia revelado o modo com o qual o espírito poderia abandonar a matéria e ser livre e eterno, mais além das estrelas. Quer dizer, mais além das moradas dos deuses e das potências da matéria. De acordo com os relatos dos Atlantes Brancos, Navutã era um deus que existia, livre e eterno como todos os espíritos hiperbóreos, além das estrelas. O deus incognoscível, de quem nada se pode afirmar aquém da origem. Navutã e outros deuses estavam furiosos porque uma parte da raça do espírito estava detida no universo da matéria. E a ira não era dirigida somente contra as potências da matéria que retinham os espíritos, mas também contra o espírito débil, contra o espírito carente de vontade graciosa para quebrar a ilusão do grande engano e libertar-se por si mesmo. Na terra, o espírito tinha sido aprisionado ao animal homem, para que a sua força volitiva acelerasse a evolução da estrutura psíquica deste. E tão férreo era o aprisionamento, tão sumido estava o espírito na natureza anímica do animal homem, que tinha esquecido a sua origem e acreditava ser um produto da natureza e das potências da matéria, uma criação dos deuses. Por outras palavras, desde que o espírito permanecesse na terra, os deuses libertadores, seus espíritos irmãos, acudiram em sua ajuda e muitos foram libertados e voltaram com eles. Por causa disso,
Travaram-se terríveis batalhas com as potências da matéria. Ultimamente, por exemplo, havia atravessado a origem e apresentou-se ante os homens da Atlântida o grande chefe de toda a raça hiperbórea prisioneira, o senhor da beleza das formas não criadas, o senhor do valor absoluto, o senhor da luz não criada, o enviado do Deus incognoscível para libertar o espírito, quer dizer, o Cristo de luz não criada, Christus luz, Lucibel, Lucifer ou Christus Lúcifer. Mas a manifestação de Cristo de Lúcifer na Atlântida causou a destruição da civilização materialista. A Batalha da Atlântida culminou com o afundamento do continente, muito depois de que aquele tivesse regressado à origem. Nestas circunstâncias, frente à catástrofe iminente da Atlântida, desenvolve-se a história de Navutã. Os homens amarelos, os vermelhos, os homens negros, todos pereciam num cataclismo pior que o que se aproxima da Atlântida. O que preocupa os deuses libertadores é o cataclismo espiritual, o abismo em que mergulharão ainda aqueles que sobreviveram ao fim da Atlântida. E esse resultado parece inevitável, devido a que a Fraternidade Branca mantém o aprisionamento espiritual, mas, acima de tudo, devido à impossibilidade demonstrada pelo espírito de evitar a ilusão e o despertar do grande engano. Estas raças, estrategicamente confundidas, seguirão cegamente aos sacerdotes atlantes, que as conduzirão com firmeza em direção à sua própria decadência espiritual. A raça branca é única, àquele momento que dispõe de uma possibilidade de libertação, possibilidade que os deuses não vão ignorar. Mas o homem branco acha-se muito adormecido, com o espírito muito submerso na ilusão da matéria, muito projetado no mundo exterior, não será capaz de libertar-se por si mesmo. Faz-se necessária uma revelação exterior do espírito, apta para a raça branca, mostrar desde fora ao homem branco uma via de libertação que conduza à sabedoria hiperbórea. Para isso, desce Navutã ao inferno. Navutã, Deus livre e eterno, aceita descer ao inferno, vir ao mundo da matéria e nascer como homem branco. E como homem branco realizar a façanha de libertar por si mesmo o seu espírito aprisionado. Demonstrará assim aos homens, com o exemplo da sua vontade, o caminho a seguir, a orientação até à origem. Resumindo, a história que os atlantes brancos transmitiram em forma de mito aos povos nativos seria a seguinte: vivia na Atlântida uma virgem branca muito santa, consagrada ao serviço do Deus incognoscível e entregue à contemplação da luz não criada. Aflita pela terrível fome que assolava o seu povo, aquela virgem pediu auxílio ao incognoscível, a este Deus Supremo, cuja vontade é a graça. Ensinou-lhe um caminho para o planeta Vênus. Ali a Virgem recebeu do enviado do incognoscível vários exemplares de uma planta de trigo, com a qual se saciaria a fome material dos homens, uma vara que serviria para medir a traição branca, e a semente de um menino de pedra, que algum dia seria homem, se poria ao mando da raça branca e saciaria a sua fome espiritual. Ao regressar de Vênus, a Virgem Branca, que nunca tinha mantido relações com nenhum homem, estava grávida de Navutã. Os deuses libertadores lhe haviam anunciado que seria mãe e daria à luz uma criança cuja sabedoria espiritual livraria a raça branca da escravidão material. Uma serpente tenta impedir que a Virgem cumpra a sua função, mas ela a mata esmagando a cabeça com o pé direito. Passado o prazo, a Virgem dá à luz Navutã e o educa como guerreiro construtor, contando com a ajuda dos guardiões da sabedoria lítica.
Existia na Atlântida uma trilha que conduzia a um jardim mágico, construído pelo próprio deus da ilusão. Crescia ali um antigo pé de romã, conhecido como Árvore da Vida e também como Árvore do Terror, cujas raízes se estendiam por toda a terra e cujos ramos se elevavam até às moradas celestes do Deus da Ilusão. Próxima a essa árvore enfeitiçada encontrava-se uma macieira, tão antiga quanto aquela, a que se chamava a Árvore do Bem e do Mal, ou Árvore da Morte. Essa era a crença corrente entre os atlantes que o homem, num princípio, já tinha sido imortal. A causa de que o homem devesse morrer devia-se a que os grandes antepassados tinham comido o fruto desta árvore e a morte se havia transmitido aos descendentes como uma doença. Na verdade, o sangue da árvore, a sua seiva regulava de dentro deste a vida e a morte. E ninguém sabia o remédio para essa enfermidade. Navutan, que não tinha pai humano, tinha nascido imortal como os homens originais, mas a sua imortalidade era por isso mesmo essencial, própria da sua peculiar natureza espiritual. Em consequência, a sua imortalidade era incomunicável aos outros homens. Não servia para que eles recuperassem a imortalidade perdida. Por isso, Navutan, com o apoio da sua divina mãe, a Virgem Ama, decide fazer-se mortal e descobrir para os homens o segredo da imortalidade. Desde que os grandes antepassados comeram o fruto da árvore da morte, ninguém se atrevia a se aproximar dela por temor à morte. Mas Navutan era imortal e podia, como eles, aproximar-se sem problemas. Uma vez junto à árvore, Navutan cortou e comeu o fruto proibido, ficando imediatamente enfeitiçado pela ilusão da vida. Agora só lhe faltava descobrir o segredo da morte, sem morrer, pois se morria na tentativa jamais poderia comunicar a sabedoria aos homens brancos. Então, quando Navutan se autossacrifica na árvore do terror para vencer a morte e pende 9 noites no seu tronco. No entanto, enquanto o tempo transcorria, a morte aproximava-se, sem que Nabutan conseguisse compreender o seu segredo. Ao fim, já agonizante, o grande chefe branco fecha o seu último olho, que mantinha fixo na ilusão do mundo, e olhou no fundo de si mesmo, numa última e desesperada reação para salvar a vida que se apagava sem remédio. É no ápice de si mesmo, em meio da negrura infinita da morte insinuada, que viu surgir uma figura resplandecente, um ser que era pura graça. Tratava-se de Fria, a alegria do espírito, a sua divina esposa da origem que acudia em seu auxílio. Quando Navutan abre novamente o seu olho, Fria sai por ele e se interna no mundo do grande engano e vai buscar o segredo da morte para salvar o seu esposo agonizante. Entretanto, não o consegue e o tempo acaba-se inexoravelmente. Ao fim, sem se desesperar, Fria dirige-se a Hiperbórea para consultar os deuses libertadores. Eles lhe aconselham buscar um gigante bicéfalo que habita um mundo situado sobre as raízes da árvore do terror e que exerce o ofício de chaveiro. Desse gigante deve roubar a chave Kalachakra, pois nela os deuses traidores gravaram o segredo da morte. O mito dos Atlantes brancos aqui torna-se muito complexo e só convém mencionar que Fria, transformada em corvo, desce ao mundo gigante bifronte e rouba-lhe a chave Kalachakra, mas para consegui-la teve de converter-se em assassina e prostituta. Fria, com efeito, quebra com um golpe de seu machado a chave,
mas o cabo, ao cair, transforma-se em 7 gigantes de 7 cabeças cada, que dormem para que as raças raízes vivam por eles. Ato seguido e sem alternativas, pois está urgida pelo tempo. Fria veste-se com o véu da morte para que aqueles gigantes têm pendurado com um laço em cada pescoço. Logo os desperta sucessivamente e se entrega a eles como amante, mas inexoravelmente os degola na culminação de cada orgasmo. E as cabeças dos gigantes, atravessadas por uma corda ou sutratma, formam o colar de Fria Calibur, no qual cada crânio representa um signo do alfabeto sagrado da raça branca. Por fim, o véu solta-se e Fria, novamente transformada em corvo, retorna velozmente junto a Nabotã. Mas já é tarde. Justo no momento de chegar, Nabotã exala o último suspiro e o seu olho está a fechar-se para sempre. Fria compreende que será impossível revelar a Nabotã o segredo da morte, pois acaba de morrer e já não poderá ler a chave Kalachakra. E é assim, sem perder um instante, Fria toma a decisão que salvará a Nabotã e a raça branca. Transforma-se em perdiz e penetra novamente em Nabotã. A chave Kalachakra deve ficar do lado de fora, posto que somente ela possa existir no fundo de si mesmo. Fria deve revelar a Nabotã o segredo da morte, não só para lograr a sua ressurreição, mas também para que o seu esposo o comunique para os homens. De outra maneira, o sacrifício teria sido em vão. Mas como expor a Nabotã o segredo da morte sem a chave Kalachakra, sem mostrar-lhe esse instrumento de aprisionamento espiritual para a sua compreensão? E Fria o decide neste instante. Como perdiz, dançará o segredo da vida e da morte. Expressará com a dança a mais alta sabedoria que seja possível compreender o homem mortal desde fora de si mesmo. E Fria, dançando no fundo de si mesmo, revela a Nabotã o segredo procedente de fora de si mesmo. E Nabotã compreende. Se corta o feitiço causado pelo fruto da árvore da vida e da morte e ressuscita novamente como imortal. E ao descer da sua crucificação na árvore, repara que se seu corpo foi transformado e agora é de pedra pura e que pode compreender e expressar a língua dos pássaros. Então Nabotã ensina aos atlantes brancos as 13 mais 3 verunas mediante a língua dos pássaros e os encaminha a compreender o signo da origem, com o que obterão a mais alta sabedoria. Serão imortais enquanto o espírito permaneça encadeado ao animal homem e conquistarão a eternidade quando ganhem a batalha contra as potências da matéria e sejam livres na origem. Até aqui resumido, Dr. Signael, a história de Nabotã, de acordo com o relato dos Atlantes Brancos. É fácil advertir que tinha muitos pontos comuns com a história evangélica de Jesus Cristo. Ambas as histórias tratam de um Deus feito homem. Ambos os deuses nascem de uma virgem. Ambos morrem por crucificação voluntária. Ambos ressuscitam. Ambos deixam testamento da sua sabedoria. Ambos formam discípulos que revelam a boa nova para os seus semelhantes. Ambos afirmam que o reino não é deste mundo, etc. Mas, evidentemente, existem diferenças fundamentais entre as doutrinas. As mais acentuadas talvez sejam estas. Nabotã vem para libertar o espírito do homem da sua prisão no mundo do Deus Criador e, portanto, nada do que aqui acontece pode culpá-lo essencialmente e muito menos afetá-lo eticamente. O espírito é inocente e puro na eternidade da origem.
Dali que Navutan afirma que o espírito hiperbóreo pertence a uma raça guerreira. Só pode manifestar uma atitude de hostilidade essencial em relação ao mundo do Deus Criador. Só pode rebelar-se ante a ordem material. Só pode duvidar da realidade do mundo que consiste o grande engano. Só pode rechaçar como falso ou inimigo a tudo aquilo que não seja produto de si mesmo, quer dizer, do espírito, e só pode alentar a um único propósito com sabedoria: abandonar o mundo do Deus Criador, onde é escravo, e voltar ao mundo incognoscível, onde será novamente um Deus. Ao contrário, Jesus vem para salvar a alma do homem do pecado, da falta à lei do Deus Criador. A alma é criada pelo Deus Criador e deve obedecer cegamente à lei do seu Pai. Tudo quanto aqui acontece afeta eticamente a alma e pode aumentar a sua cota de pecado. A alma não é inocente nem pura, pois o homem acha-se neste mundo como castigo por um pecado original cometido pelos pais do gênero humano e herda, por conseguinte, o pecado original. Daí que Jesus Cristo afirme que a alma do homem, a criatura mais perfeita do Criador, só deve manifestar uma atitude de amor essencial em relação ao mundo do Deus Criador. Só deve aceitar com resignação o seu posto na ordem material. Só deve crer na realidade do mundo. Só deve aceitar como verdadeiro e amigo aquele que provar vir em nome do Deus Criador e só deve alentar um único propósito com sabedoria. Só deve permanecer no mundo do Deus Criador como ovelha e ser pastoreada por Jesus Cristo ou os sacerdotes que o representem. Ser Deus ou ser ovelha? Essa é a questão do Dr. Signael. Segundo antecipei, quando a lei imperial do ano 392 ameaçou considerar crime de lesa majestade a prática dos cultos pagãos. Há tempos que a Casa de Tarsis tinha aceitado o cristianismo como religião familiar. Logicamente, os senhores de Tarsis viam com clareza a marcha dos tempos, e a sua única prioridade, desde a destruição de Tartessos, era dar cumprimento à missão familiar e preservar a espada sábia. Essa prioridade determinava uma estratégia para a sobrevivência da estirpe, sobrevivência que poderia ser ameaçada por nova perseguição. Eram tempos difíceis aqueles do século IV. A decadência de Roma, pressentida por Políbio no século II a.C., convertera-se em realidade. O Império, cercado em todas as fronteiras por povos invasores, incorporou regimentos inteiros de mercenários e entregou o mando do exército aos bárbaros. A agricultura dos pequenos produtores estava há tempos arruinada e desapareceu da Itália, absorvida pelos grandes terratenentes. Só sobrevivem nesses dias os latifúndios coloniais. Entre este, o que possui na Espanha os senhores de Tarsis, contribuindo com os seus baixos preços a desestabilizar a economia da metrópole. Frente ao Programa Geral de Insegurança, os senhores de Tarsis, que já não são reis, mas uma família de terratenentes e funcionários hispano-romanos, devem atuar com extrema cautela. O cristianismo, que se impôs no auge do poder imperial, está agora apoiado pelas lanças e espadas dos legionários. Mas esse cristianismo, de qualquer modo, não contém princípios que sejam absolutamente inaceitáveis aos senhores de Tarsis. Tal como aprenderam duramente na guerra com os Golan, os mitos, as histórias lendárias, os argumentos escritos no céu podem voltar a repetir-se na terra. E eles estão dispostos a aceitar a história de Jesus e até a mensagem, a boa nova, como uma espécie de atualização do mito de Nabutan.
Os senhores Tarsis farão-se cristãos porque olharão a história de Jesus com a ótica da sabedoria antiga e não discutirão as diferenças, ainda que as tenham presentes e nunca as esquecerão. Abraçarão a cruz e celebrarão os sacramentos da Igreja de Roma. Para todos os efeitos, cristãos consagrados. Inclusive darão os seus filhos para a Igreja. Mas entre eles, no seio da casa de Tarsis, só reconhecerão como verdade o que coincide com a história de Nabotã, ou com outros fragmentos da sabedoria hiperbórea que a família ainda conserva. Como no seu momento os gnósticos e maniqueus, e como logo farão os cátaros albigenses, aceitarão somente uma parte dos evangelhos, em especial o de João, e rechaçarão de cara o Antigo Testamento. Isso é o que alegavam. O Deus dos judeus não era outro que Jeová Satanás, um aspecto ou rosto do Deus Juno, criador do universo material. No Gênesis, narra-se a criação do universo material, onde seria escravizado o espírito não criado e eterno. O universo criado, pois é intrinsecamente maligno para o espírito não criado. O espírito só concede valor ao mundo verdadeiro do qual procede, e de onde veio também o Deus Criador, posto que o universo material seja uma evidente cópia do mundo verdadeiro. E no Antigo Testamento narra-se a história do povo eleito por Jeová Satanás para reinar sobre todos os povos da terra. Não foi clara, por acaso, a promessa que o Criador fez a Abraão. Alça teus olhos e olha desde onde estás até o Oriente e o Poente, pois darei para ti e para a tua posteridade, para sempre todo o país que divisas, e farei a tua descendência numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, pode também contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra por todas as direções, pois a ti e a tua descendência a darei. Gênesis 13, 14. Promessa que é logo reafirmada. Jeová lhe disse: olha o céu e conta, se podes, as estrelas. Assim será a sua descendência. Mas mais claro ainda foi com Moisés, quando lhe revelou a missão do povo eleito. Agora bem, se de facto escutais a minha voz e guardais a minha aliança, sereis propriedade minha particular entre todos os povos, porque a terra me pertence. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras de Jeová que dirás aos filhos de Israel. E logo eu concluirei a aliança, eu realizarei à vista de todos os povos gentios maravilhas, não feitas jamais em toda a terra e nação alguma, para que todos os povos estejam em torno de ti, Israel, e vejam a obra de Jeová, porque é terrível o que vou fazer por meio de ti. Cumpre, pois, o que eu vou ordenar-te neste dia. Guarda-te de pactuar com os habitantes do país em que vais entrar. Não seja que se convertam num laço para ti. Pelo contrário, derrubai os seus altares, rompei as suas estelas e destruí os seus postes e pedras sagradas. Êxodo 19, 6, 34, 10. Ao cumprir com a aliança, o povo eleito será bendito pelo Criador, segundo ele comunica a Moisés. Não fareis ídolos, nem levantareis estátuas nem estelas, nem poreis no vosso país pedras sagradas para prostrar-se ante elas, pois eu sou Jeová, vosso Deus. Guardareis meus sábados e respeitareis meu santuário. Se caminhas de acordo com as minhas leis, comereis vosso pão à saciedade e habitareis seguros no vosso país. Darei paz à terra e dominareis sem que nada os inquiete.
Não passará por vosso país o fio da espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão ante vós ao fio da espada. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós porão em fuga a 10.000. E vossos inimigos cairão ante vós ao fio da espada. Eu me voltarei a vós, os farei crescer e multiplicar, e manterei convosco a minha aliança. Porei minha morada no meio de vós, e não sentirei nojo de vós. Andarei em meio de vós, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou Jeová, vosso Deus, quem vos tirou do país do Egito. Levítico 26. Esse povo eleito seria, pois, aquele que anunciavam milhares de anos antes os atlantes morenos, os inimigos do pacto de sangue. Era ao menos irónico que agora que pretendesse derivar desse povo maldito um êmbolo de Navutã, o fundador do pacto de sangue. Mas Jesus não vinha salvar o pacto de sangue, mas precisamente destruí-lo para sempre, e o que era consequente da sua procedência do povo eleito. Por Jesus Cristo, o sangue puro se degradaria como nunca, a humanidade inteira se bastardizaria, o valor seria coalhado nas veias e seria substituído pelo temor do Deus único. E quando o homem se materializasse e já não respondesse ao temor do Deus Uno, o valor igualmente não poderia aflorar, pois o homem teria já se chafurdado na degradação moral da decadência cultural, se haveria afeminado e abrandado, se haveria confundido numa universal canalha do espírito. Mas dessa vil canalha, naturalmente, tanto a Igreja quanto outras seitas fundadas pelo povo eleito e a Fraternidade Branca extrairiam o melhor da terra, quer dizer, aqueles que os apoiariam e secundariam com ardor. Os sacerdotes e fiéis, os membros das sociedades secretas que dominariam o mundo e a canalha do espírito que aprovaria o seu governo. Serpentes, ovelhas, pombas da paz, nenhuma águia, nenhum condor, doutor Signeel. Por suposto que a exceção a essa regra deixa a salvo os do sangue puro, a todos os que intuem que com a crucificação se deve libertar o espírito eterno, que jamais pecou, e não salvar a alma pecadora, aos que querem um Cristo guerreiro e não um Cristo pastor, aos que pressentem um Cristo de luz não criado, e não os que percebem um Cristo material. O Cristos que concebiam os senhores de Tarsis, por exemplo, era um Deus Espírito puro, de luz não criada, que se manifestasse na terra. Faria trazendo a coroa do rei e empunhando a espada, e nessa parúzia a única presença de Cristo bastaria para causar uma aristocracia do espírito entre os homens, que poria fim à confusão da canalha espiritual. Cristo se comunicaria então carismaticamente com os homens, lhes chamaria, lhes falaria diretamente no seu sangue puro, e os que melhor lhe escutassem seriam os mais virtuosos, os mais espirituais, os verdadeiros cristãos. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada.